Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Ao mesmo tempo que a deputada federal Bia Kicis não mede esforços para viabilizar a implementação do voto auditável já nas eleições do ano que vem, o ministro do Supremo e também presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, faz de tudo para impedir que isso aconteça. E o método utilizado por ele envolve não só desinformação, mas também abuso de dinheiro público. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sempre daquele jeito, rápido, objetivo, direto ao ponto e hoje mais revoltado do que nunca. Sem enrolação, direto ao assunto aqui. O tema é muito grave, tá, pessoal? Eu preciso que vocês entendam tudo isso. Assistam do início ao fim, print por print, até eu concluir o raciocínio. E aí vocês vão ter toda a argumentação necessária para refutar essa tese aí de que a urna auditável não é viável no Brasil. Vamos lá. O Barroso tem duas desculpas preferidas, primárias, para justificar a não adoção das urnas auditáveis. A primeira é a seguinte, uma suposta eficiência, excelência em desempenho e segurança das urnas eletrônicas. Calma que a gente vai chegar lá. E o segundo, custo elevado para adotá-las. Eficácia e eficiência, essas qualidades aí, todas essas qualidades que o Barroso adora exaltar a respeito das urnas eletrônicas, elas precisam ser comprovadas. Qual a garantia de que ela é 100% segura? A palavra do Barroso? Como você pode garantir que algo é 100% seguro, 100% eficaz, 100% eficiente, se você não permite que essas qualidades sejam auditadas, comprovadas aos olhos da sociedade? Por si só, a argumentação dele é falha. A própria argumentação dele refuta o que ele defende. Agora, em relação aos custos, aí é que está o pulo do gato. O golpe do Barroso para impedir a adoção das urnas auditáveis. Prestem bastante atenção nos prints que eu vou mostrar para vocês entenderem a linha de raciocínio, para depois vocês poderem espalhar e explicar para as outras pessoas, tá? Vejam aí esse print de 2018, feito logo após a aprovação do voto impresso pelo Congresso Nacional. Voto impresso vai custar 2,5 bilhões ao TSE. A impressão do voto nas urnas eletrônicas em todo o país deverá custar 2,5 bilhões aos cofres públicos nos próximos 10 anos, segundo projeção do Tribunal Superior Eleitoral. Além de criticar os elevados gastos com a troca das atuais urnas eletrônicas por modelos com impressoras, ministros da Corte Eleitoral acreditam que a reprodução do voto em papel vai provocar uma série de transtornos a partir do ano que vem, como aumento nas filas e no número de equipamentos com defeitos. Agora vejam essa notícia da semana passada. TSE fará audiência pública sobre compra de urnas para eleições de 2022. Tribunal realiza amanhã audiência pública sobre a licitação. Notícia do último dia 15. O TSE realiza amanhã, último dia 16, uma audiência pública sobre a compra de até 176 mil urnas eletrônicas adicionais para as eleições de 2022, quando os eleitores votam para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A audiência pública é a primeira etapa no processo de licitação, conforme previsto na Lei das Licitações, Lei 8.666, de 93. Caso seja concretizada, esta será a segunda compra de urnas eletrônicas para as eleições de 2022. Ué, mas em 2018 eles não estavam reclamando, dizendo que não tinham dinheiro, não podiam gastar dinheiro com compra de urnas eletrônicas? Eles estão comprando agora, mas vamos lá. De acordo com as justificativas do edital da nova licitação, a compra adicional é necessária para substituir equipamentos adquiridos em 2009, hoje obsoletos. As urnas não são 100% seguras, não eram 100% seguras em 2020? Como assim estão obsoletas? Assim, nas eleições de 2022, está prevista a utilização das urnas modelos 2010, 2011, 2013, 2015, 2020 e 2022. Diz o documento. Em julho do ano passado, o TSE homologou um outro contrato, no valor de 799 milhões, com a empresa Positivo, para a compra de 180 mil urnas eletrônicas, ao preço de R$ 4.400 cada. Nesse caso,
A licitação havia começado em 2019, mas atrasos provocados por contestações entre os concorrentes inviabilizaram a utilização dos equipamentos já nas eleições municipais de 2020. Ou seja, um ano após afirmarem que o Estado não deveria gastar aquela quantia, eles já estavam fazendo licitação para comprar novas urnas eletrônicas, sem a possibilidade do voto impresso. E com a soma daquela licitação com essa nova licitação, o Estado gastaria 1,6 bilhões de reais em novas urnas eletrônicas. Ok, eu acho que o Barroso tem razão, né? Porque vejam só, 1,6 bilhão de reais em urnas eletrônicas, né? Licitação do ano passado, licitação desse ano aqui. Se você for gastar mais 2,5 bilhões nas urnas que permitem a impressão de votos, a gente está falando um total de 4,1 bilhões de reais. É totalmente inviável, ainda mais em tempos de pandemia, né, de crise sanitária e tudo mais. Não. A não ser que o plano do Barroso dê certo e seja colocado em prática. Vamos fazer as contas certas aqui, e é por isso que eu vou convidar vocês a reverem o primeiro print que eu mostrei para vocês, aquele lá de 2018. Prestem atenção nos detalhes que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Voto impresso vai custar 2,5 bilhões ao TSE. Agora, foco total nesse trecho da matéria. Com a troca das atuais urnas eletrônicas por modelos com impressoras. Galera, vocês perceberam aí o tamanho do golpe que está sendo armado? Vocês entenderam a conta certa que tem que ser feita? Vamos lá, vamos colocar tudo no papel aqui para todo mundo compreender o tamanho dessa armação, tá? Aquela matéria de 2018, que era contra a adoção do voto impresso, afirmava que seriam necessários 2,5 bilhões de reais para substituir todas as urnas eletrônicas utilizadas hoje no Brasil. Em todo o Brasil. Todas. 2,5 bilhões de reais. Beleza? Antes da crise sanitária. A crise não era tão grande, não, a crise financeira, mas não podia gastar essa grana, certo? Beleza. Agora, nós, em meio a uma crise sanitária, com custos altíssimos, né, que o governo está tendo aí, o Barroso já vai na segunda licitação para comprar 1,6 bilhão de reais em novas urnas eletrônicas que não permitem a impressão dos votos. Uma diferença de 900 milhões. Mas como assim? Entenda uma coisa. Se ele conseguir, né, finalizar essas duas compras, porque a licitação ela não garante a compra, tá, pessoal? Ela garante que se aquela compra for feita, ela será feita com o vencedor da licitação. Isso é o que diz a 8666, tá? O que diz a lei das licitações. Então, ele não está obrigado ainda a comprar. Ele tem um compromisso com o fornecedor que venceu, no caso é positivo, né, a licitação. E tem essa outra licitação aí. Ele está prestes a gastar essa grana, 1,6 bilhão de reais. Se ele conseguir efetuar essas duas compras, aí sim o voto impresso fica inviável financeiramente falando. Porque, pô, o cara já gastou 1,6 bilhão para comprar novas urnas que permitam a impressão, aí são mais 2,5 bilhões. 4,1 bilhões de reais no total. E essas urnas aí que ele acabou de comprar, teria que jogar tudo fora? Não pode fazer isso. Voto impresso não, isso é um absurdo. A gente está no meio de uma crise sanitária, gastando um monte de dinheiro, não pode gastar 4,1 bilhões. Vocês entenderam qual é o golpe? Essas compras, essas duas compras, essa da licitação do ano passado e essa nova, não podem ser concretizadas, porque se elas forem concretizadas, não tem grana para comprar as urnas eletrônicas que permitem a auditoria. E é por isso que ele está fazendo isso só em toque de caixa. Como assim ele vai fazer licitação para comprar a urna eletrônica que não permite a impressão se não foi definido ainda se haverá ou não a impressão? Que brincadeira é essa com o dinheiro público? Tem brincadeira não, pessoal. Ele quer fazer essas compras justamente para impedir que isso aconteça. Porque vocês viram ali na matéria, é urna eletrônica para mais de 10 anos. Serão mais 10 anos sem a possibilidade de imprimir voto. Graças a esse golpe do Barroso, graças a esse golpe que ele está armando. E está acontecendo tudo por trás das cortinas, nas sombras. Ninguém fala sobre isso.
Como assim? Um cara que até no passado dizia que essas urnas são invioláveis, são perfeitas, um exemplo de eficácia que deveria ser adotada no mundo inteiro. Como assim elas estão obsoletas? Por que ele vai gastar 1,6 bilhão de reais em novas urnas se essas eram perfeitas até o ano passado? Como é que funciona essa lógica aí, ô Barroso? E como que ele vai fazer essa compra gigantesca, rocambolesca aí, sendo que existe esse processo de mudança possível ainda no processo eleitoral? Pode ser que isso seja aprovado. Como é que pode isso? Sendo que já tinha sido aprovado na época. Aquela matéria ali foi antes do STF decidir de maneira arbitrária que seria inconstitucional a impressão dos votos. Naquela época ali, tudo levava a crer que já nas últimas eleições a gente teria, eleições de 2020, teria urnas auditáveis. O STF foi lá, deu a canetada e impediu que isso acontecesse, tá? E agora vai fazer a mesma coisa, só que se utilizando de um outro método. Vai dizer que não tem grana. Por quê? Já estão gastando toda a grana agora para renovar, né, uma frota de urnas que até ano passado eram invioláveis e agora se tornaram obsoletas. Porque se eles comprarem essas urnas, aí eles vão poder encher o peito e dizer: não podemos gastar mais dinheiro. Tá claro para todo mundo? Vocês estão entendendo qual é o raciocínio do Barroso e por que a gente não pode permitir que essas compras sejam concretizadas? Espalhem essa notícia, pessoal. Isso tem que ser divulgado. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Por favor, espalhem isso. O povo, a população brasileira precisa ter conhecimento desse absurdo, pessoal. Essa licitação, por mais que ela aconteça, a compra não pode ser efetuada. As duas compras. Porque a partir do momento que acontecerem essas compras, babar o voto impresso. Aí sim, eles vão poder dizer que não tem dinheiro para comprar novas urnas eletrônicas que permitam a auditoria. Se não tem dinheiro, como que estão gastando 1,6 bilhão de reais nessas urnas novas? Para quê? Para fazer a mesma coisa que as anteriores, que as atuais fazem? Elas não são tão seguras, por que trocar? Isso não tem cabimento, pessoal. Essas compras não podem acontecer de forma alguma. Repetindo aqui, a lei garante que após concluída a licitação, caso a compra seja feita, ela seja feita com o vencedor da licitação, mas não obriga o Estado a efetuar a compra. Então, ela não pode ser realizada. Temos que espalhar isso aí, temos que impedir que isso aconteça, tá? Compartilhem, deixem seus likes, deixem seus comentários. Um forte abraço e a gente se vê por aí.